Primeiramente, desculpa a minha ignorância de geografia. O Catar é mais ou menos o tamanho do quê? Goiás? Não, Menor? é menor que o Goiás. É Entendi. menor que o Goiás. De estado, eu não sei a distância mesmo, mas é muito concentrado em Doha, que é a Entendi. capital, né? Talvez também o tamanho da cidade de São Paulo, talvez? Pode ser, Uhum. por aí. É mais ou menos a pegada com menos população, né? Uhum. Menos população, a Doha mesmo, de pessoas do Catar nascidos lá, é por volta de 200 mil. Entendi. Então é bem pouco, bem pequena. Então é um estado, praticamente uma cidade brasileira. E os jogos se concentraram em quantos estádios? Foram concentrados em Doha e na Grande Doha. Então tinha uma cidade que tinha o estádio do Al Bayt, que era o estádio mais longe, mas foi tudo em Doha, nas proximidades. E com o inglês se virava tranquilo ou teve algum perrengue lá? Eles, muitas vezes, não falavam inglês, né? Então eles falam árabe lá. Então, outra língua completamente diferente. E aí, às vezes, ia na base da mímica mesmo. Então, às vezes na base da mímica, mas deu tudo certo. Consegui ver todos os jogos, mas teve alguns empecilhos, alguns perrengues que... Conta pra foi gente aí. Olha, teve... Já falar com um dos mais assim, foi num dos jogos que eu tinha que sair rápido pra ir pra outro jogo. E aí tava sair correndo do estádio, né? Pra chegar a tempo. E aí o policial falou alguma coisa comigo, eu não dei muita bola porque eu tava acelerado e ele achou que eu peitei a autoridade dele. E aí ele foi, não deixou eu sair, falou lá com os outros pra não sair. E aí nessa brincadeira aí fiquei 15, 20 minutos que eram cruciais pra eu poder ir ver outro jogo. Mas aí depois de bastante tempo explicando mesmo A razão da pressa, a razão da pressa, ele me liberou e aí pude ir pro outro jogo e deu tempo tudo. Eles eram cordiais, as autoridades? Eram na grande parte, mas mudava muito, não tinha um padrão, entendeu? Então eles ouviam ordens e não tinha um padrão como a gente está acostumado às vezes no Brasil, tudo mais, sendo cordiais ou não, tem um padrão. Lá não tinha não, às vezes o cara era muito gente boa, às vezes o cara não deixava e não sabia o que estava fazendo direito. Então parece que assim, por mais que eles tenham se preparado, eles não estão tão preparados para um clima de uma Copa do Mundo de futebol, como no Brasil, por exemplo. Tem muito jogo de futebol. Lá não tem essa quantidade de gente. Então eles não estavam tão preparados assim a segurança e todos os funcionários lá. Vamos voltar pro início dessa tua história, dessa tua jornada, tal. Tua primeira Copa do Mundo, 2010, África do Sul. Isso. Eu tinha um sonho de criança mesmo, de ir para uma Copa do Mundo fora do meu país. Então era a Copa da África. Eu tinha 24 anos. Fui trabalhar no outro país para juntar uma grana e vendi meu carro. E aí foi com esse dinheiro que eu consegui ir para a Copa da África, realizei um sonho e desde então fiquei apaixonado por Copas do Mundo e eu pensei, eu vou pro resto, acredito que pro resto da minha vida eu vou em Copas do Mundo. Fui na do Brasil, fui na da Rússia e agora na do Catar. Muito bem. E em relação à primeira experiência, assim, o que ficou marcado você chegar num país como a África do Sul, cidades assim, pelo menos que a gente vê falar, super grandes, modernas, tal, mas também com aquela realidade social complicada. O que você tem de memória, assim? Eu lembro que quando eu falei que ia pra Copa do Mundo, muita gente, inclusive amigos e tudo mais, falaram assim, o que você vai fazer numa Copa na África? Na época não tinha smartphone, não tinha as redes sociais como tem hoje, então era assim, as informações não eram tão fáceis assim. E muita gente falou muita coisa assim pra me desanimar. E eu, não, eu vou, que eu tenho certeza absoluta que vai ser. Não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ser bom. Então a impressão que eu tive é que, primeiro eu tava vendo um sonho mesmo, era tudo, a pessoa mais alegre que tinha foi eu e um amigo meu, na época. Eu não sei se essa energia minha que eu fui muito bem tratado lá, mas muito bem tratado. São hospitaleiros, né? São hospitaleiros, eles já são hospitaleiros e assim, era sempre... E o africano nativo mais hospitaleiro ainda, né? O africano nativo mais hospitaleiro, tanto das cidades maiores como das cidades menores. Eu fui super bem tratado, só tenho coisas boas a dizer da África do Sul. Então, por exemplo, eu passei eu não tinha muita grana, né? Eu não tinha dinheiro, eu tava com o dinheiro contadíssimo. Então eu passei um mês, uma experiência interessante, foi um mês na casa de 3 famílias numa rede social que tinha. Então você surfava no sofá, vamos dizer assim. E aí mas a intenção era troca de culturas. Então as pessoas recebiam, então isso foi crucial para conseguir ir pra Copa, senão não teria dinheiro suficiente. E tem que sair daqui já com os ingressos comprados ou na hora dá para comprar, de repente o time vai avançando, enfim, como é que é essa programação para assistir? Imagino que você foi inicialmente na Copa da África para assistir os Jogos do Brasil. Eu fui para assistir o máximo de jogos do Brasil e o máximo de jogos que eu consegui em volta. Porque não, tinha uma cidade perto de Joanesburgo, tinha 2 estádios e tinha cidades perto. Então eu queria unir o útil ao agradável. Eu queria conseguir colocar um peso, né, para ver os jogos do Brasil e outros jogos interessantes também que poderiam ter. E naquele Brasil-Holanda que a gente foi eliminado, você estava? Estava lá. Caramba. 2010. Estava lá foi a minha primeira frustração, vamos dizer assim.
Se eu vou falar os jogos do Brasil que eu estive, vamos me chamar de pé frio aqui. Mas eu já falo que em 2006 eu não tava. Então no Brasil e França eu não tava, então a culpa não é minha. Né? Então... Foi a primeira, Brasil e Holanda estava lá, Brasil ganhando o primeiro tempo, Foi. 1-0, depois a Holanda virou, ninguém acreditava dos brasileiros e foi realmente... E era o melhor jogo do Brasil até então na Copa, tava saindo super bem, né? Você lembra disso? Lembro. O Robinho fez o primeiro gol. Sim. Né? E o Brasil dominando o primeiro tempo, eu zoando uns holandeses que estavam perto de mim e tudo mais. E depois, Teve a virada... confusão do Felipe Melo ali com o goleiro. Felipe Melo, Júlio César, e acabou o Brasil perdendo. Então ali foi bem pesado, foi bem impactante. Entendi. E aí você conseguiu ficar pra final ou logo depois você já voltou? Consegui. Tinha uma modalidade que era pegar os 7 jogos, né? E antigamente, mudou esse critério em 2014. 2010, você escolheu um time. Se esse time fosse eliminado, você ia seguir o time que eliminou ele. Então, legal. E aí eu pensei assim, um time tá classificado, que eu acho que não vai ter tanta demanda, eu vi lá, Dinamarca, antes de começar a Copa. E eu vou solicitar o TST7 da Dinamarca e conseguir poder comprar. E aí comprei. E a Holanda eliminou a Dinamarca. E aí consegui os 7 jogos, então a final tava garantida, assistir a final também. Entendi. A primeira final foi em 2010. E teve até uma história... E é diferente o jogo da final? É diferente. É outro clima, assim, é uma tensão maior. Tem também o show de encerramento no começo e tudo mais. E até já contar assim, uma história, afinal já ficou tão forte, porque assim, como tava eu e esse meu amigo, e a África assim, África do Sul, tem umas coisas mais sem tanta restrição. Acabei entrando num camarote, entrei no outro, foram 3 camarotes que eu entrei. E quando acabou a Copa, a gente não acreditou, pô, não é possível que acabou a Copa. Triste, né, que tinha acabado a Copa, eu e um amigo meu, vamos entrar aqui no estádio e ver o que vai acontecer. E a gente foi entrando no estádio. Isso ainda bem que eu tenho uma foto que eu consigo provar, as pessoas não acreditam. Fui entrando no estádio, quando eu me vi, eu estava dentro do vestiário da Espanha. Não acredito, cara. Dentro do vestiário da Espanha. Cacilhas, Puyol. Eu lembro que o Fábricas tava dando entrevista. O Puyol tava do meu lado. Davi Villa, perto também de mim. E o Iniesta passou na minha frente. Iniesta passou na minha frente com a taça do mundo, assim, na minha frente. Caraca! Só que aí eu pensei, o que eu tô vivendo assim? O que tá acontecendo? Só que não tinha smartphone na época. Então, Sim. Até eu conseguir pegar minha câmera e ligar e tudo mais, nessa hora, assim, eu consegui tirar uma foto que tem um Davi Villa atrás de mim. Aí daí que eu consegui mostrar, senão não ia ninguém acreditar. E o segurança já me tirando, porque eu não poderia ficar ali, né? Talvez um dos maiores times de futebol dos últimos 50 anos. Sim, Timaço. Timaço. Foi pra ganhar as 2 euros, uma antes, uma depois, e a Copa do Mundo. Então... Chegou muito favorito, né, naquela Copa. Pois tal. então foi E você conseguiu interagir com os caras? Não, eu tava incrédulo, assim, eu tava assim, só olhando, né, o que tava acontecendo e tava vendo e não acreditando. E aí, quando eu fui acreditar pra tirar uma foto, eles já estavam tirando. Isso aí durou 1 minuto no máximo, 50 segundos. Demora a minuto. cair, né? Você não tá... O que tá acontecendo aqui? Né? Então, foi uma experiência pra fechar com chave de ouro a primeira Copa do Mundo. Né? Caramba! Essa valeu por todas, né? Essa valeu por todas. E ainda bem que eu tenho foto pra provar, que senão ninguém ia acreditar, nem eu mesmo ia acreditar que aconteceu. Eu acho que o Luiz Henrique jogava nesse time, eu acho. Talvez como lateral ali, eu acho que ele tava, talvez a última Copa dele e tal, não sei. Eu não tenho certeza, mas acho que era um time... Era um time espetacular. Espetacular, Piquet e tal. Piquet, Cacilhas, o Davi Villa, que eu acho que foi o artilheiro da Copa, se não me engano. Iniesta e Xavi. Busquets, que foi o único que jogou nessa Copa, que era da Espanha, do time remanescente. Sérgio Ramos. Acho que o Sérgio Ramos de lateral, eu acho. Ele não era nem zagueiro. Não era nem zagueiro? Não sei. Enfim, é um time massa, né?